Deus, depois deste final de semana que tivemos aqui na presença do Senhor, alcançamos de Deus a oportunidade de estarmos novamente na igreja e poder rever alguns dos irmãos que retornaram para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero já a princípio estar agradecendo os irmãos que, por certo, neste dia estiveram jejuando, como nós fizemos o pedido aqui na noite do domingo, em prol de nossa semestral de obreiros. Que Deus seja adorado, honrado, mas gostaríamos de agradecer o apoio de todos aqueles que estiveram jejuando. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e conceda graça para continuarmos assim. Também quero louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes, que vieram à casa do Senhor. E é propício o momento de estar dizendo aos irmãos que por vezes nós caminhamos como igreja mais devagar, embora a igreja ela não para de caminhar. Mas caminhamos mais devagar pelo que está acontecendo aqui nesta noite. Os irmãos sabem que no domingo ficamos marcados de estarmos hoje aqui reunidos para por meia hora buscarmos ao Senhor. E nós temos aqui parte dos irmãos e nem todos. A grande verdade é que alguns não importam para isto. Embora eu sei que há aqueles que importam, mas há outros que não. E, na verdade, as escusas são as mais diversas. Foi por essa razão, foi por aquela razão. Não vieram para buscar a face do Senhor. A obra não deixa de caminhar, mas ela não caminha na proporção que ela poderia caminhar se todos estivessem empenhados na obra do Senhor nosso Deus. E deixarmos de falar estas verdades aos irmãos é deixar que a sua vida espiritual aos poucos também vá entrando em dificuldade. Por isso precisamos constantemente estar alertando a igreja para que Deus ajude os irmãos e também a minha pessoa para não incorrermos nestas situações que não são situações corretas. Devo louvar a Deus pela vida dos irmãos, mas também manifesto aqui que muitos outros com certeza poderiam estar aqui nesta noite e não estão, e às vezes não estão porque não esforçaram mesmo para estarem aqui. Mas que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Como a obra não para, nós não vamos deixar de estudar a palavra de Deus porque alguns não vieram. Nós vamos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Você veio, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos estivessem com as Bíblias abertas, pois nós vamos voltar a ver alguns versículos. Os irmãos que estavam conosco na terça-feira passada, por certo, terão mais facilidade de assimilar aquilo que estamos falando ou que estaremos discorrendo nesta noite. Nós sabemos sobre o que nós estamos estudando com os irmãos, eu não vou voltar tanto atrás, nosso tempo hoje é menor do que os outros dias, mas lembrando os irmãos que estamos falando sobre o papel dos filhos para com os pais, a forma que eles devem proceder em relação aos pais. Parece ser uma palavra desconexa, porque nem tantos filhos temos, mas gostaríamos de observar que cada um de nós mesmos casados somos filhos. E provavelmente todos nós erramos no nosso relacionamento com o nosso pai. Alguns de nós erramos porque não tínhamos de repente tal conhecimento. Quantas pessoas que vieram para a presença do Senhor nosso Deus, depois de adultos, depois de casados, e ao aprenderem na palavra de Deus, por certo pensaram, eu poderia ter agido de uma forma diferente. Mas outros, mesmo não servindo a Deus no passado, acertaram no seu relacionamento com o pai. Porque isto às vezes, nem sempre, irmãos, depende tão somente de ser cristão, mas depende de princípios. Às vezes falta-nos muito princípios, valores que não devem faltar nas nossas vidas. Nós estamos vivendo numa sociedade que parece desprezar limites, princípios, valores, e não é por acaso que nós percebemos uma sociedade que auto se destrói a cada dia. Esta é a grande verdade.
porque o homem sem limites, ele mesmo se destrói. Esta é a realidade. Tanto é que a Bíblia nos ensina isso. Mas a nossa proposta nesta noite não é considerar isto. Nossa intenção é darmos seguimento ao que estamos falando com os irmãos. Então, enquanto crentes hoje, mesmo casados, aqueles que erraram em seus relacionamentos com os pais, eles têm oportunidade de pedirem a Deus perdão, corrigirem algumas coisas, e os que ainda têm o privilégio, a graça de Deus de ter os pais vivos, têm a oportunidade de chegar nos pais e consertar com eles, pedir perdão ao pai, pedir perdão à mãe. Tem 50, pastor, melhor ainda para você, seu pai será mais honrado ao ver o filho já querendo ficar com a cabeça branca, chegando nele e reconhecendo: pai, eu errei um dia com o senhor, mãe, eu errei um dia com a senhora e venho aqui pedir perdão. Melhor ainda, é mais honra para o seu pai, mais honra para a sua mãe. Deus seja louvado. Nós percebemos pela Bíblia, dentro do que nós estamos estudando com os irmãos, que a Bíblia não só requer de nós a questão da obediência ou a obediência, mas como a honra. E a honra excede, ela vai além da obediência. Nós partimos do princípio dizendo aos irmãos que por vezes é possível obedecer desonrando. A gente honra obedecendo, mas é possível, mesmo obedecendo, desonrar. A forma como nós procedemos, por vezes nós desonramos, mesmo executando aquilo que o nosso pai gostaria que nós executássemos. Irmãos, deixa eu só colocar isso aqui, isso está me atrapalhando um pouco. Nós vamos, portanto, agora, eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem a Bíblia em Provérbios. Nós paramos na semana passada, deixa eu ver se os irmãos recordam. Qual foi o último ponto que falamos? Os filhos não honram os pais quando? Não dá explicação de quê? Muito bem. Mas qual que era o cerne da questão, lembram? Sentimental, muito bem, os relacionamentos. É a mesma coisa, né? Veja que os irmãos estão voando na igreja, né? Porque eu faço uma pergunta 8 dias depois e os irmãos não recordam. Provavelmente o culto de terça-feira é só para a gente estar, né? E não é para prestarmos atenção e guardarmos. Vamos guardar, irmãos. Vamos prestar atenção nisso. Alguém? Muito bem, o pastor Gladstone está destrinchando aqui para nós. Amém, é mesmo isto. Sobre as mulheres de Esaú, né? E Jacó no seu relacionamento debaixo da bênção dos pais. Muito bem, então os filhos, eu disse aos irmãos que os filhos não honram os pais quando não participam os pais sobre sua vida sentimental. Citamos para os irmãos aí os exemplos, partindo de Esaú e Jacó, e nós observamos algumas coisas interessantes do meu ponto de vista. Eu quero ler com os irmãos agora Provérbios, capítulo de número 30. Os irmãos encontraram? Versículo 11. Os irmãos acharam, irmãos? Eu tenho a igreja aqui dentro ou não? E quem trouxe a Bíblia? Então vamos ler a Bíblia, por favor. Abra a Bíblia aí. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 11. Os irmãos podem ler? Então me ajude aí. Irmãos, vejam que tristeza é nos revelada no versículo 10 do capítulo 30 de Provérbios. Eu não tenho tempo para contextualizar isso com os irmãos. Nós temos, a nossa questão aqui é fazermos aplicações práticas para nós, porque eu procurei pincelar isso aqui, eu sintetizar aos irmãos, que é muito sério essa questão do nosso relacionamento com os nossos pais. Olhe, por vezes somos privados das bênçãos de Deus, porque nós não preocupamos da forma como nós, filhos, relacionamos com os nossos pais. Por vezes, existem filhos que são privados da bênção de Deus. Eles estão aquém do que eles poderiam estar. Na verdade, Deus quer abençoar, Deus tem algo para fazer. Mas pelo fato do descuido do filho, da filha, em relação ao pai, em relação à mãe, a forma como procedem,
eles ficam aquém das bênçãos de Deus. Acabam privando a eles mesmos das bênçãos de Deus que poderiam estar presentes sobre as suas vidas. Alguns mais tarde colhem o resultado, como disse aos irmãos. Eu não estou dizendo que todo problema que aconteça conosco hoje é devido à fraqueza do nosso relacionamento no passado com nossos pais. Não estou defendendo isso. Mas também não vou negar que muitos dos problemas que nós temos hoje é porque nós plantamos lá atrás. E nós estamos agora colhendo o que nós semeamos. Como é que a gente vai negar isso se a Bíblia ensina? Se a Bíblia diz que isto é uma verdade, isto é um princípio. Inclusive, irmãos, deixa eu fazer uma consideração. Segundo os estudiosos da Bíblia, a teologia define isso como uma lei universal. Universal para crentes e não crentes. Isto é em todo o universo, ninguém escapa disso. Então é mais sério do que a gente pensa às vezes. Né? É mais sério do que a gente pensa. Aceitamos a Cristo, nós às vezes até arrependemos, Jesus nos perdoa. O perdão de Cristo, ele vem para as nossas vidas mediante a nossa confissão, nosso arrependimento. Senhor Jesus nos perdoa, mas as consequências são inevitáveis, elas aparecem. Elas vão estar presentes aí. Então nós precisamos considerar muito isso. Chegamos a um contexto, portanto, e a minha palavra aos irmãos aqui no versículo de número 10 é que, do capítulo 30, essas são as palavras de Agur. Há quem pensa que Agur era o próprio Salomão, embora não possa declarar isto de uma forma muito clara, mas há quem defende isso. Então preste-me atenção, por favor. Aqui no versículo de número 10, o que é que nós vamos observar? Que os filhos não honram os pais quando eles expõem os pais por estarem insatisfeitos. Isto é uma fraqueza dos filhos que parecem não crescerem psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E por estarem insatisfeitos, eles acabam por expor aos pais. O contexto desse versículo, irmãos, revela-nos classes de pessoas que a Bíblia denuncia a gravidade dos seus erros. E entre essas classes de pessoas está esses filhos que amaldiçoam o pai e não bendiz a sua mãe. E há quem pense assim, não, mas eu nunca fiz isso com meu pai. Eu nunca cheguei para meu pai e falei com ele, maldito pai. Toda vez que você desobedece o seu pai, que você contraria ele deliberadamente, sabendo que há um princípio em relação a isto. Quando você o expõe, quando você o leva, como falei aqui na semana passada, a estar afligido, a estar sofrendo emocionalmente por suas atitudes, e para você pouco importa como é que encontra o seu pai, você está enquadrado nessa passagem aqui. Você está vivendo isto aqui. Você está passando por esta situação. Nós precisamos, irmãos, concernente a isso, tomarmos muito cuidado. Se os irmãos seguirem, se nós seguirmos os versículos, os irmãos verão que o 12, por exemplo, é outra classe de pessoas. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É aquelas pessoas que proclamam a sua autojustiça, que tem razão aos seus próprios olhos. Está, na verdade, negro pela mancha do erro, do pecado, da iniquidade, sei lá mais o quê. Mas ele se auto-justifica aos seus próprios olhos. Ele é puro. Aos seus próprios olhos, ele é cheio de razão. A Bíblia vai denunciando aqui os erros gravíssimos dessas classes de pessoas. E entre essas classes de pessoas, estou citando o versículo de número 12, para os irmãos entenderem a gravidade da situação, ela apresenta, portanto, entre as classes, e é bom que a gente entenda que esses filhos que procedem assim, eles encabeçam esta lista. E como se não bastasse, eles voltam a fechar esta lista. Os irmãos verão que no fechamento desta lista, quando algo fecha a lista dessas pessoas que agem erradamente, deliberadamente, que parecem não ter princípios, que parecem estarem perdidos no mundo,
desorientados, extrapolando limites, extrapolando valores, ou não observando princípios e valores. Agur começa, portanto, com os filhos e termina com os filhos. Porque, irmãos, todo problema, preste atenção, que pode explodir lá fora, preste bem atenção, irmãos. Nós não podemos deixar de esquecer que, em relação às pessoas, eles tiveram uma família. Eles tiveram uma casa, eles tiveram um pai, eles tiveram uma mãe. E se aqui dentro de casa eles não tomaram consciência do que precisam tomar, mas vivendo desenfreados, isto vai explodir lá fora. Porque muitas vezes o filho não faz uma situação, não comete algo com o pai, por uma razão, só porque ele é pai, mas até gostaria, sente-se instigado. A filha também, que desonra o pai e a mãe, às vezes, devido à sua forma de proceder, não chega, portanto, a concluir certas coisas, porque existe uma questão: é pai, é mãe, o nome pesa, a palavra pesa. Eu me originei, procedi, eu saí daí, aí teve o meu princípio e o meu início. Aí para. Aquilo que ele não faz, aqui ele acaba fazendo lá fora. As coisas que acontecem lá fora, muitas vezes, irmãos, é porque não foram resolvidas dentro de casa. Pessoas estão perdidas lá porque saíram perdidas de dentro de casa. Pessoas cometem lá aquilo que, por uma razão, porque a casa é do pai. Por uma razão, porque eu volto a repetir, porque é pai, porque é mãe. Mas agora, da porta para fora eles cometem, porque lá entendem, aqui já não estou mais debaixo do teto do meu pai, debaixo do teto da minha mãe. É porque coisas não foram resolvidas dentro de casa. Lamentavelmente, meus amados irmãos, nós percebemos uma insurreição no meio dos cristãos em relação a filhos para com os pais. Mais à frente vamos abordar aqui o papel dos pais. Mas vamos perceber hoje, já casados, se porventura, eu volto a insistir, nós não cometemos essas atitudes erradas com nossos pais. E nós ainda temos tempo para consertar. Nós ainda estamos vivos, nós estamos no caminho. Nós temos uma excelente oportunidade. Deus nos dá esta oportunidade. Ora, nós não vamos, irmãos, seguindo para o versículo de número 11, nós não vamos, de forma nenhuma, querer justificar nossos atos, quando, na verdade, nós temos ciência que eles estão errados. Nossa autojustiça não adianta nada. Nós precisamos perceber, erramos? Erramos. E erro, irmãos, conserta-se. Erro é para ser organizado. Há como voltar atrás, há como emendar situações enquanto nós temos vida. Que Deus nos ajude para isso. Mas deixe eu caminhar mais um pouco. Então a Bíblia vem dizendo que há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Se nós formos para outra tradução, está dizendo o seguinte: a quem amaldiçoa o pai e não abençoa a sua mãe. Bendiz no sentido de abençoar a sua mãe, ou abençoar no sentido de bendizer a sua mãe. Por exemplo, vamos lá, abrir aqui um parêntese. Quantos filhos que são insatisfeitos com as mães que têm? Não são gratos a Deus? Olha, se as coisas estiverem resolvidas dentro de casa, nós precisamos perceber, preste atenção, irmãos. Há pai que não ajuda, nós vamos falar isso mais à frente. A mãe que também não ajuda, entendeu? Não ajuda o filho, a mãe que não ajuda o filho, a pai que não ajuda o filho. Quando eu digo ajuda, não é colocar comida na goela abaixo dele, não, porque isso é mais do que obrigação nossa. Eu estou falando, irmãos, em atitudes, em comportamento, em exemplo. Estou falando em relação a isso, em orar pelos filhos, clamar a Deus pelos filhos, em aprender a lidar com o filho indisciplinado, essas questões, mas isso é lá para frente. Agora é filhos com os pais. Então dê-me a sua atenção, por favor. Em relação a isto aqui, amados e queridos irmãos, há filhos que eles não são satisfeitos com as mães. Para ele, a mãe do coleguinha é melhor do que a mãe dele. Ele gostaria de ter uma mamãe como a... Olha,
O filho deve perceber que Deus escolheu aquela mulher para ser mãe. Deus escolheu aquele homem para ser pai. Nós viemos, preste atenção nisso, nós viemos ao lugar certo. Deus nos colocou no lugar certo. A gente dizer, grande a sorte do fulano, eu não tive sorte de ter um lar como esse. Não, senhor, está errado. Nós é que precisamos, tomamos consciência enquanto filhos, já raciocinamos, tomamos consciência, nós devemos portar. Eu tenho batido numa tecla aqui na igreja, e os crentes são, desculpe a expressão, porque eu acho que os salvos é diferente, mas os crentes que caminham com a gente, que está entre nós, irmãos, eles têm o problema de um erra, eu posso errar também. Ele acha que o erro do outro vai justificar o dele. Eu vou debitar o meu erro na conta dele. Eu debito o meu erro na conta dela, porque ele faz, porque ela faz, e aí os filhos procedem assim. Mas meus pais não são grandes coisas, mas você tem que ser grande filho. O pai e a mãe, no seu entendimento até agora, pode não ter sido grande coisa, mas você é cristão. Você tem que ser um grande filho. Você precisa fazer a diferença. Papai errou comigo, mas você não pode errar com ele. Mamãe errou comigo, mas você não pode errar com ela. Há um princípio em relação a isto. Deus declara isto na sua palavra. Quer que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então cuide do seu relacionamento com seu pai. Honre o seu pai. Honre a sua mãe. Sequer, pastor, meu pai era cristão, sequer minha mãe era cristã, mas eles, Deus através deles trouxe você ao mundo. Não há desculpa para isto, irmãos. Não há desculpa para isto. Eu repito, os pais por vezes podem não ajudar, mas isso não vai justificar o meu erro enquanto filho. Eu preciso ter uma posição que corresponda com a palavra do Senhor nosso Deus. Isto é, se eu quero ir bem na minha vida, que tudo me vá bem para a glória do nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Então, filhos não honram os pais quando os expõem, por estarem insatisfeitos. Quantos filhos que estão insatisfeitos com os pais e por isso não os honram? Por isso, meus amados irmãos, com a lamúria, com o queixume dele, com aquela choramingança, deixa eu inventando palavra aqui, tá? Com essas situações, ele vai trazendo sobre ele problema. Essa é a grande verdade. Insatisfeitos porque o pai não consegue dar uma vida que o pai do Beltrano, do Ciclano, dá para o outro. Cada um de nós temos que ser felizes com o limite que nós temos. Cada um de nós precisamos ser feliz com a medida que Deus proporciona para nós. Cada um de nós precisamos aprender isso, é dever dos pais. A gente vai abordar isso lá na frente. Ensinar os filhos qual que é o limite, o que o pai pode fazer. Sabe, irmãos, uma coisa que isso é previsto à frente, mas nossos filhos têm que aprender, e os pais devem ensinar para eles, é assim, que o pai dá da melhor qualidade, mas o pai pode dar também de uma qualidade inferior. Eles podem entender que eles podem comer o de melhor, mas podem comer também de coisas que não é o melhor. Eles podem vestir a melhor marca, mas eles podem usar uma marca ou uma roupa sem marca. Qual que é o problema? Tapou a nudez na mesma. Calçou os pés na mesma. Olha, não é porque existem as melhores marcas que nós temos obrigação de colocar nos nossos filhos as melhores marcas. E porque o pai de Beltrano e de Ciclano dá a eles só as melhores marcas, nós temos que dar. Inclusive, a gente vai falar isso mais para frente, mas tem pai que ele gasta todo o dinheiro dele colocando as melhores coisas no pezinho do filho, calçando o filho, vestindo o filho e não prepara nada para o filho no dia de amanhã. Isso é um erro gravíssimo dos pais. A Bíblia denuncia isso de forma clara e eu vou citar isso mais à frente. É um erro gravíssimo dos pais. Mas pronto, há tudo quanto é tipo de pai. Eu estou cumprindo o meu papel enquanto pastor orientando a igreja. Então dê-me a sua atenção. Filhos que estão insatisfeitos com os pais, os expõem diante dos outros.
Insatisfeito por vezes, irmãos, com o jugo familiar, porque não há família sem jugo. Preste atenção. Não vai funcionar as coisas dentro de casa se não tiver jugo paternal, se não tiver jugo maternal e se não tiver jugo filial. Famílias têm isto. O pai tem o seu papel, o seu trabalho. E por mais que seja desgastante para ele, ele precisa cumprir com o seu jugo. A mãe tem o seu jugo, por mais que seja desgastante, que é aquela coisa, né? Eu sou como empregada, a choramingança das mulheres. Eu pareço que sou empregada nessa casa. Eu lavo, eu passo, eu lavo. O que mais? E é tudo, quase que tudo mentira. Porque a máquina de roupa que passa... perdão. É a máquina de lavar que lava. É a máquina de vasilha também que lava as vasilhas. Passar, uma boa parte paga para passar, ou então também coloca na máquina de secar que já sai quase passado. Os ferros hoje, viu, senhoras, donas que me ouvem aqui nessa noite, vocês não têm aquele ferro que eu vi minha mãe passar muitas vezes de brasa. Conhece aquilo? Pedaço de ferro de todo tamanho, que eu tenho, tinha uns 3 quilos ou mais, cheio de brasa lá dentro e numa calça, que as calças de tergal. Vocês não conhecem a dureza. Vocês não sabem o que é isso. Aí era pior ainda. O pastor disse que a mãe dele fazia brasa de sabuco. Veja bem que coisa. Sabuco. E fora os coitados dos trabalhadores que chegam em casa e dividem a tarefa com a mulher. Bom, gente, vamos lá, senão vira brincadeira. Deixa eu caminhar, senão o negócio vai virar brincadeira aqui. Mas preste atenção. Preste-me atenção. Existe o jugo familiar. Isso é dever do homem, dever da mulher e dever do filho. O filho, às vezes, insatisfeito com o jugo familiar, porque preste atenção, olhe para cá, por favor. O pai e a mãe querem ensinar desde cedo. A gente tem essa luta com os meninos, desde cedo já. Olha, você acabou de comer, prato onde tem que ser. Acabou de comer, seu copinho, onde tem que ser. Olha, você levantou, vamos sua cama. Filhos insatisfeitos com isto. Bagunções ou bagunceiros. Você entra no quarto dele, meu Deus do céu, é tênis para um lado, coberta para outra, chinelo para um lado, quase que pega a escova de dente, esparrama também pelo chão, escova de sapato, e vai virando aquela bagunça. E aí na cabeça dele tem uma coisa só: mas a minha mãe faz. Isso é desonrar a mãe, é não bem dizer mãe. Porque o filho prudente, a gente vai abordar, vamos abordar isso aqui à frente, o filho prudente ajuda nessas coisas. Existe um jugo familiar e o filho tem o seu papel. Não é porque ele tem uma mamãe para fazer que ele vai sugar as energias e a força dela. Ver ela morrer aos poucos. Para poder ter 10 minutos na frente da televisão, 10 na frente do smartphone. A mais. Para poder sair com fulano, para poder conversar, às vezes até fiado. Filhos não honram os pais quando eles expõem os seus pais, quando estão insatisfeitos com os pais devido ao jugo familiar. Família, irmão, pode ser feliz quando nós entendemos que tem um jugo para cada um. Quando nós entendemos que cada um tem um papel e dentro de casa. O pai coopera, a mãe coopera e o filho recebe todo o reflexo e coopera. Cresce assim. Uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, que mais tarde vai também instruir os seus filhos. Consequentemente, os seus filhos vão instruir os seus filhos e assim por diante. Mas nós vivemos, infelizmente, uma época de filhos tão mimadinhos, tão queridinhos nossos, que nós os amamos tanto que eles não conhecem o chamado jugo. Aprendem a não ter responsabilidades. Nós estamos cheios de marmanjo, irmãos. Marmanjões. Que não estão preparados para casar. Que ainda não pode casar. Se casar, o lado dele vai virar uma baderna, um problemão. A casa dele vai virar uma confusão. Cheio de mocinha. De mocinha não, de moçona, que já foram mocinha. Não sabe fazer arroz, não sabe coar café. Como é que vai casar? E tudo, irmãos, com as emoções à flor da pele, querem pecar.
Tudo querendo pecar. Tudo querendo dar beijo, tudo querendo abraçar, tudo querendo passar a mão para lá e para cá. Essa é a grande verdade. Doidinhos para casar, sem ter responsabilidade. Vai casar, vai virar essa baderna que a gente está vendo aí, ó. Casa hoje, descasa amanhã. Filhos precisam perceber que tem um jugo familiar. Nós precisamos entender que não honramos os nossos pais quando nós os expomos por não estarmos satisfeitos com a vida que nós temos, com a família que nós temos, com o jugo familiar. Lá na casa do fulano, o pai e a mãe deles não fazem isso. Cada casa é cada casa. Cada lar é cada lar. Cada família é cada família. Se existem famílias que não têm princípios, não é porque a nossa não tem que ter. Não é porque a sua não tem que ter. Se existem famílias que são desregradas em relação a isso, desculpe a expressão, irmão, tanto quanto forte, desregradas enquanto isso, a sua não significa que a sua não tem que ter. Não significa que a minha não tem que ter. Quantos filhos que nas suas atitudes estão maldizendo os pais, estão maldizendo as mães, eles estão insatisfeitos por uma ou por outra razão, e expõe o seu pai, expõe a sua mãe, devido à sua atitude. Nós quase não conhecemos mais aquela geração. Algumas, preste atenção, os pais tiveram participação, têm participação em relação a isso, porque existiram e existem muitos pais que são presentes e distantes. Eles são presentes em colocar coisa dentro de casa, mas é lá para frente. Supra as necessidades da casa, mas não são próximos dos filhos, não aproximam dos filhos. E por isso os filhos depois crescem, distanciam dos pais, estão distantes dos pais, não relacionam bem com os pais. Sequer importam pela morte do pai e da mãe. Se morrer, nenhuma lágrima vai ser derramada. Mas ele era salvo, mas e o sentimento, irmão? Preste atenção. Sabia que eu estou vendo isso dentro da igreja? A questão de nós termos esperança, devido aos nossos entes queridos que partem, nós temos esperança. E aí é jogado nessa conta. Não, mas para que eu vou sentir se eu sei que Jesus vai ressuscitar ele um dia, ele está guardado, ela está guardada, mas e concernente ao sentimento? Nós sentimos saudade porque amamos. Nós sofremos exatamente porque amamos. Custa-nos exatamente porque nós amamos, porque nós prezamos a pessoa. Temos um sentimento pela pessoa. Então alguns pais foram tão distantes, às vezes nunca deixaram os filhos aproximar, comete o erro mais tarde, de que aquilo que não viveu com o filho, quer viver com o neto agora e atrapalhar a família do filho. É o que a gente vê demais. Então veja bem, devido a toda essa situação, hoje a gente quase não vê filho que cresce, já é um marmanjo ou um grandão e ainda dá um beijinho no pai. Entendeu? Ainda pede bênção ao pai, ainda abraça o pai. Filhas que ainda beijam as mães, abraça a mamãe, aquele sentimento de carinho, não é em datas especiais não, no dia do aniversário, chega lá, dá um beijo, um abraço, a senhora é muito importante para mim. Mas e o ano todo, como é que foi? Como que é o ano todo? Irmãos, eu sou revoltado, desculpa a expressão. Olha aqui, eu dou presente aos meus filhos, mas eu sou revoltado com a mentalidade que nós temos. A mentalidade que nós temos de compensar filhos. Compensar filhos com presente, com a nossa falta. Com a falta que nós temos enquanto pai e mãe. Aí nós compensamos do quê? Nos presentes. Estamos criando uma geração que não conhece sentimentos, porque eles aprendem a ganhar desde cedo em compensação daquilo que nós faltamos e falhamos com eles. Aí a gente dá, não dá amor, não dá carinho. Aí o que a gente faz? Compensa um presente. A gente ama o filho e nem por isso a gente deixa de passar a bolacha nele, de passar a vara nele. Está sendo gravado, né? Mas é melhor não arriscar e falar, mas eu tive que dar uma correção.
Tadinha, ela está até dormindo. Na minha pequenina ontem, porque assim, quem vê o carinho que eu tenho com os meus filhos, acha que não apanha. Chegou, junto com um irmão e fazendo bagulho. Eu falei, olha, o papai vai te dar umas. Só que eu não bato em filho para agradar os outros, viu? Tem pai que é besta. Que ele bate para agradar os outros, para ficar bonito na frente dos outros. Faça isso não, irmão. Começo esse erro mais não. Estava junto com alguém, ela falou assim, bate nada. Olha, papai bate não. Eu próprio sabendo que ela estava brincando. E a pessoa riu. Não vou bater para agradar a senhora. Quando foi à noite, estava depositado na conta dela. Chamei ela, passa, nós dois vamos conversar. E assim. Recebeu a devida correção. Amo-a. Corda do coração. Mas nem por isso ela deixa de receber o que ela precisa receber. Nós estamos criando uma geração de pais que não batem no filho, o filho bate no pai, o filho bate na mãe, o filho pá na cara do pai, tá para lá e para cá, e a gente vai levando essas coisas como brincadeira. Chega a bolacha nele, chega a chinela nele, chega a vara nele, nela. Ensina que para o bem dele você corrige, para o bem dela você corrige. Sim, pastor. Meu Deus do céu. Deus me livre, me guarde uma situação dessa. Preste atenção. Onde é que chegaremos com a geração assim? Deus tenha misericórdia. Então, filho que está aqui nesta noite, você que ainda não é casado, casada, nós que somos casadinhos já, graças a Deus, erramos nessas coisas com os nossos pais, os expomos em situações constrangedoras, difíceis, por insatisfação da nossa parte, por julgo familiar. Esses filhos que hoje querem sair da casa do pai, não casaram, mas quer sair por quê? Diz que quer ter a liberdade, quer ter o seu canto. Estão expondo os seus pais. Estão dizendo que não estão satisfeitos dentro de casa. Uma coisa é o filho, vai para a sua jornada, tem que estudar. O estudo separa o filho do pai, ainda não casou. Tem a bênção de Deus, tem a bênção do pai. Ele está se preparando para o dia de amanhã. O filho, devido ao trabalho, quantas vezes eu deixei a casa de meu pai e minha mãe? Eu, pastor Marcos, na época jovens ainda, tínhamos que ir para lugares distantes trabalhar, a cidade não tinha emprego. Passávamos mês, às vezes até 2 meses, às vezes tínhamos a oportunidade de, aos 15 dias, estar em casa, mas por trabalho. O filho começa a colocar na cabeça, é melhor arrumar meu espaço, melhor viver minha própria vida, porque aí eu levo lá para dentro o que eu quero, quem eu quero, vou fazer o que der na minha cabeça. São filhos que estão maldizendo o pai, maldizendo a mãe, não estão honrando os pais, estão expondo eles a situações constrangedoras. Por que o fulano saiu de casa? Às vezes as pessoas não nos perguntam, irmãos, mas o xixi anda por aí, ó. Chá, a conversa, viu lá, ó. E aí o que está acontecendo com aquela família lá, hein? Você está dizendo que aquele pai, mas também pudera, né? Aquele pai lá, ele espreme tanto que sai no meio do dedo. A gente nem sabe o que é que aconteceu. Mas também pudera, era bonzinho demais para os filhos, e fazia tudo que queria, agora os filhos não dão valor. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não conhece a situação. Melhor coisa quando você vê, dizia meu pai antigamente, se você ver a barba do seu vizinho ardendo, pegue a sua e coloca de molho. Melhor coisa é fazer isto. Seja precavido. Todos nós que somos pais, nós temos uma vidraça, irmãos. Nosso telhado é de vidro. Vamos pedir a Deus graça, para ter misericórdia de nós. Eu falo aqui nesta noite com temor e tremor perante o Senhor nosso Deus, pois sou pai, tenho filhos. Mas não posso deixar de orientar a igreja, de levar-vos ao entendimento do que a palavra de Deus está dizendo. Nós filhos, eu vou repetir, eu tenho insistido nisso aqui. Nós filhos, se cometemos um erro com nossos pais, organize isto, irmãos.
estamos tomando consciência com a exposição da palavra de Deus. Papai já partiu, pastor. Mamãe já foi, pastor. Então vamos orar ao Senhor e vamos apresentar a Deus essa falha que nós tivemos no passado. Vamos pedir a Deus o perdão. E vamos orar insistentemente pelos nossos filhos. Vamos clamar pelos nossos filhos. E vamos ajudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, as horas estão correndo, mas eu ainda posso fazer só mais uma citação. Agora, Provérbios 23 e 22. Como eu disse aos irmãos, a lista é iniciada com filhos assim e termina com filhos. Versículo 22. Os irmãos podem ler, por favor? Oh, perdão, eu citei o versículo ao contrário, irmãos. Mas ele vai nos valer, mas eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 30, 17, é o versículo 17, que encerra a lista, perdão. E o versículo 17 agora. Aqui fecha a lista que eu disse aos irmãos, que é a lista de classes de pessoas. E cometem pecados terríveis, e por isso eles são listados. Interessante, começa com os filhos em relação aos pais, e termina com os filhos em relação aos pais. Se os irmãos derem continuidade ao versículo 18, vai falar sobre aquilo que nós estudamos há muito tempo atrás. Aí, ó, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, a 4ª que não a conheço, na edição contemporânea. Já nessa diz assim, há 3 coisas que me maravilham e a 4ª não a conheço. Bom, dê-me a sua atenção, por favor. A Bíblia está dizendo no versículo de número 17, que olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Irmãos, para a gente ter um entendimento melhor disso aqui, é preciso a gente analisar o modo de vida do povo desta época, para a gente entender, para a gente saber o porquê que Agur está expressando desta forma. Filhos que zombam dos pais, está falando sobre os olhos dos filhos que zombam dos pais. Os olhos, irmãos, é a janela do nosso corpo. É a janela do nosso corpo. É por aqui que nós vemos, para que nós tenhamos informações. Por aqui e por aqui. Então preste atenção. Os olhos é de fundamental importância para nós seres humanos. E os irmãos bem sabem disso. O que daria o homem para poder ver? O que daria ao ser humano para poder ver? Para poder enxergar todas as coisas como eu e você enxerga, aqueles que não podem ver como nós vemos. O que estaria disposto ele a dar? Aqui, amados, a Bíblia está falando de mortes trágicas. Eu finalizo isso aqui, eu vou prosseguir o assunto dos filhos, mas finalizo esta lista dizendo aos irmãos que filhos que não honram os pais, provavelmente eles não terão um fim feliz. Filhos que não honram os pais, provavelmente não terão um final ou um fim feliz aqui nessa terra. Mais cedo ou mais tarde. Os irmãos viram o que o pastor Gladson falou? Aqui. De um pai chegar ao ponto de dizer para um policial, dizendo, olha, graças a Deus que eu fiquei ali dessa situação, apanhava todo dia. E a gente pensa assim, mas isso aí é o cúmulo, isso não existe. Não existe, a Bíblia fala sobre isso. Se você for para Miqueias, capítulo 7, 6, ou 6 e 7, 7, 6, né? Miqueias 7, 6, a Bíblia fala sobre isso. Já em Israel aconteciam essas coisas. E a Bíblia diz que naquele contexto chegou ao ponto do inimigo do homem não ser os de fora, mas ser os da própria casa, por causa do afrouxamento. O afrouxamento no relacionamento com Deus. Tão distantes, eu tenho dito sempre aos irmãos, quanto mais próximo o homem tiver de Deus, mais forte moralmente ele é. Mas quanto mais distante ele estiver de Deus, mais fraco moralmente ele é.
para ele muitas coisas não terá nenhuma importância. Quanto mais distante ele estiver de Deus, as coisas vão perdendo o valor, vão perdendo o sentido, para ele não vai tendo importância, e aí sucessivamente. Em Mateus, Jesus também falou sobre isso, que chegaria tempo do filho levantar contra o pai contra o filho, irmão contra irmão. Nós estamos vendo isso ficando boquiaberta, infelizmente, na nossa nação, Brasil. Mexe e vira, eu ouço alguém dizer, mas viu que absurdo que aconteceu lá? O filho fez isso com o pai. Viu que absurdo, o pai fez isso com a filha. Jesus profetizou esses dias. Jesus falou sobre isso. Mas nós estamos falando em relação aos filhos, então veja o que a Bíblia descreve para o fim daqueles que zombam de seus pais. Daqueles que não honram seus pais. A Bíblia descreve assim que os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Ou seja, nesse contexto aqui, era a pessoa ser morta, ser lançada, não ter, olhe para cá, não ter um sepultamento digno. Hoje, vamos dizer, estar como indigente. Você sabe muito bem. E a primeira coisa que os corvos, no contexto deles, faziam, e a gente sabe que isso acontece também com a mãe urubu. Ela vem, a primeira coisa que ela arranca é exatamente os olhos. Aqui, a Bíblia está falando em relação aos filhos que assim procedem com os pais. Morrerão, não serão lembrados, entendeu? Dá a impressão que foi um problema solucionado. Que é o que esse pai aí falou. Houve a solução de um problema. Você já percebeu que a gente está de fora, às vezes quando vê a situação de alguém partir, aí quem está de fora até fala assim, eu fico com dó do pai, da mãe. Mas parece que foi uma solução de um problema. Mexe e vira, a gente vê alguém dizer. Parece que foi a solução de um problema. Morreu, não deixou saudade, não deixou marcas positivas. Filhos que não honram seus pais, que não honram a sua mãe, que desobedece a sua mãe, quando a Bíblia está dizendo aqui, que ele despreza a obediência da mãe, não obedece à mãe, talvez pela obediência da mãe não teria morrido daquela maneira. Por obedecer à mãe, não teria caído naquela situação. Por obedecer à mãe, não teria entrado nas drogas, não teria ido para a prostituição, não teria se tornado um viciado no crack, não teria se tornado um bandido. Por obediência à mãe, talvez não estava atrás das grades. Eu vi um quadro um dia, quando digo um quadro, uma reportagem, isso estava aí nos Facebook para todos os lados, e não se tratava de uma brincadeira, de um pai desesperado quando chamou ele e a mãe por causa do filho. O filho ainda era menor, mas já era um rapagão. E os pais chegaram, e o pai ficou tão revoltado e na frente da polícia queria bater no filho. E falava, foi isso que eu te ensinei, foi isso que eu te ensinei. Quem quer ser o amigo agora? Cadê seus amigos para vir aqui te socorrer? Quem está dando a cara aqui sou eu, um homem de bem. Nunca vi em delegacia, olha aqui o que eu estou fazendo aqui. Quantos filhos que não pensam nisso? Não obedece o pai, não obedece a mãe, enfia os pés pelo buraco. A mãe diz para o pai, a mãe diz para o filho, vamos para a igreja. O pai diz, vamos para a igreja. Igreja, para vocês faz sentido. Mas para mim, continue nessa vida para ver onde vai parar. Continue vivendo desta forma para ver onde vai parar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas lembremos, irmãos, a Bíblia aponta caminhos para que a nossa família seja feliz. A nossa família pode ser feliz e Deus quer que ela seja. Deus quer que ela seja. Vai existir os ataques do adversário, vai existir as oposições mesmo, mas a Bíblia aponta caminhos para que a nossa família seja uma família feliz, seja uma família abençoada. E Deus está nesses dias, não sei até onde vai, trazendo-nos palavras para que haja ajustamentos dentro da nossa casa. Eu espero sinceramente que todos nós, enquanto filhos, pais e mães, ao tomarmos conhecimento de falhas nossas, nós temos tempo para corrigir, corrijamos.
Vamos organizar o que nós temos que organizar, porque há tempo para sermos felizes, há tempo para o nosso lar ser abençoado, há tempo para nós experimentarmos as bênçãos de Deus em sua amplitude sobre a nossa casa. Deus quer despejar dos céus bênçãos sobre as nossas famílias. Vamos sair daqui com este propósito em nosso coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos parar por aqui devido ao horário, já estamos no momento de encerrar. Na próxima terça, Deus assim nos permitindo, nós vamos estar aqui dando continuidade a esse estudo. Irmão, se você